Eu tenho recebido comentários de vários inscritos aqui do canal que, pensando em se proteger da possível desvalorização da moeda real nos próximos meses ou ano, têm comprado cotas de fundos cambiais de dólares como estratégia de diversificação. Mas na minha opinião pessoal, isso é uma péssima escolha. Fundos cambiais são um lixo. E é sobre essa visão que eu gostaria de compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme e a Capital Global é uma empresa especializada em assessorar você em estratégias de internacionalização, seja para o seu estilo de vida, para o seu patrimônio ou para os seus negócios. Então nós falamos de assuntos como estruturação de empresas offshore, conta bancária no exterior, segunda nacionalidade, residência fiscal, saída do Brasil e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e não esquece de clicar no botão de gostei também. Se você está interessado em algo mais personificado para você, não hesite em nos contatar pelo site capitalglobal.com.br ou pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Esses são os nossos dois únicos meios de contato oficiais. Dito isso, vamos à explicação de por que eu, Guilherme, não gosto de fundos cambiais. E é claro, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos. Mas o meu ponto é que os fundos cambiais, eles têm alguns problemas. Eu vou comentar os 3 principais no vídeo de hoje. Mas antes disso, deixe apresentar, para quem não sabe, qual que é o conceito dos fundos cambiais. Fundos cambiais são uma espécie de investimentos no qual você compra as cotas, aí o gestor do fundo, ele é um fundo 55 pela CVM, da Instrução Normativa 555, por isso assim chamado. O gestor desse fundo ele vai ter de destinar pelo menos 80% do patrimônio do fundo para a compra da moeda, dos dólares, por exemplo. É esse que deve ser pelo menos 80% do portfólio dos ativos no qual o fundo cambial investe. Então o pessoal costuma comprar estes fundos de investimentos quando eles querem ter uma exposição, sei lá, a euros, a dólares, dentro de uma conta no Banco do Brasil ou do Itaú, ou seja lá qual instituição financeira brasileira que for, como uma modalidade de diversificação. E na minha perspectiva pessoal, embora dolarizar seja algo interessante, até porque no longo prazo é quase certeiro de que as moedas fortes como o dólar tem a probabilidade de ter uma performance mais alta do que as moedas fracas como o real, pensando em 15, 20 anos, por exemplo. Então, dolarizar, na minha visão, é sempre interessante, mas dolarizar de fato, não comprar um ativo que é dolarizado dentro do Brasil. Não comprar um fundo de dólar se você poderia estar comprando diretamente dólares. Justamente por conta dos 3 problemas que eu mencionei. O primeiro deles é a questão das taxas de administração. Todos os fundos têm, é claro, isso é natural, faz parte, você está pagando um gestor para o fundo. Mas veja, a estratégia dele é engessada, é pegar pelo menos 80% do patrimônio e comprar em dólares. E normalmente é 100% que ele coloca na moeda. Então para que você vai pagar um intermediário? Por que não você não compra os dólares diretamente? Até porque as taxas de administração desses fundos, às vezes elas chegam a 1%, quiçá 2%. É coisa pra caramba em taxa, que deixa de ser rendimento que você poderia estar auferindo caso fizesse os investimentos diretamente comprando dólares você mesmo, por exemplo. Mas esse problema nem é o principal pelo qual eu não gosto dos fundos cambiais. Os 2 próximos que eu vou te contar são aqueles que batem fundo aqui, que doem bastante, que são os tributos. Quando você está em fundos cambiais, você precisa se observar, então, segundo problema, o IOF regressivo. Segundo o IOF regressivo, nos primeiros 30 dias que você comprou os fundos cambiais, caso você faça a venda deles, desista dessa sua posição, vai incidir o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E ele é uma alíquota regressiva, conforme essa tabela que está aí na tela. Você vê que se você vender no primeiro dia da sua compra, você vai pagar 96% de imposto sobre o rendimento que você teve ali de IOF. Aí ela vai caindo de 3 em 3%, até chegar lá no 30º dia, no final da tabela, onde o imposto finalmente vai ser de 0%. E isso daí se mostra péssimo porque muitas vezes você tem buscado esse hedge cambial, tá exposto a uma moeda forte, para poder preservar a sua
posição de uma viagem que você vai fazer lá na frente, então você quer estar exposto ao dólar, alguma conta que você vai ter que pagar, e se essa conta chegar antes de 30 dias, isso significa que você terá de pagar esse IOF. Ou ainda, e se você mudou de ideia, não quis mais comprar o fundo, achou uma outra oportunidade, quer desfazer a posição, vai ter que pagar o IOF. Então, não me parece um investimento interessante muito por conta disso. Os fundos cambiais poderiam ser interessantes antigamente quando o brasileiro tinha dificuldade para mandar dinheiro para fora, mas agora, melhor mandar dinheiro para fora. Sem contar que você não tem como gastar cota de fundo cambial, você tem como gastar dólares, então isso aí já mostra por que esse tipo de investimento não me parece interessante. E aí, o terceiro problema dos fundos cambiais, particularmente, é o imposto come cotas. Os fundos cambiais são considerados como fundos multimercados pela Receita Federal Brasileira. Isso significa que sempre que você tiver uma renda lá, em decorrência da variação cambial do dólar ter subido em relação ao real, eles vão até o seu fundo no último dia de maio e no último dia de novembro e pegam 15% sobre essa sua renda como imposto já lá na fonte, sem que você possa fazer nada sobre isso. Só que isso é ruim porque tira aqueles juros que você tinha recebido do seu rendimento. E como ele não está lá, você não consegue render juros sobre juros. Você não tem mais participação. Então a tua performance fica comprometida do que quando comparado com você ter comprado diretamente dólares em uma conta no exterior, por exemplo. Então, por conta das taxas de administração do fundo, por conta do IOF regressivo e por conta do imposto come cotas dos fundos multimercados, os fundos cambiais não me parecem ser uma alternativa muito interessante. Na minha perspectiva, melhor mesmo é pegar todo esse patrimônio que está no Brasil em reais, se quer transformar para dólares, e mandar para uma conta em dólares, nos Estados Unidos, por exemplo. Com isso, além de você ter menos custos, você conseguiria ter uma maior privacidade sobre o seu patrimônio, como eu já falei em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho, e você conseguiria de fato fugir do risco Brasil, ou pelo menos com mais efetividade fugir do risco Brasil do que se você tivesse nos fundos cambiais, porque agora seu dinheiro está custodiado no exterior, longe das garras do governo brasileiro. E se amanhã ou depois eles quiserem fazer, num cenário caótico, uma cotação oficial de dólar no Brasil diferente da cotação do mercado paralelo, é bem provável que esses fundos cambiais sigam a cotação do mercado oficial e não a do mercado paralelo. Então existiria o risco ainda de eles ficarem com um valor artificial. Enfim, por esse vídeo é isso. Eu acho que você já conseguiu entender porque que eu, Guilherme, não gosto de fundos cambiais. Vamos focar aí em diferimento tributário e estratégias que realmente têm o potencial de nos libertar financeiramente falando. Por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.